Amados, aqui estamos mais uma vez estudando a palavra do Senhor junto com vocês. E nós vamos ler hoje João, capítulo 5, versículos de 1 a 17. Pai, nós te pedimos que o Senhor possa falar conosco através desta palavra tua, da tua santa palavra, em nome de Jesus. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à Porta das Ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, e eram cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhes: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado? Não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Amém? Nós vemos que passagem tremenda essa, onde Jesus ele estava como que cumprindo os costumes judaicos de frequentar as festas que haviam ali em Jerusalém. E a palavra diz que tinha uma festa entre os judeus, não nos diz exatamente qual das festas, mas certamente é uma das festas onde era requerida a presença de todo povo judeu de estar ali presente. E é interessante que nessas festas se celebrava com comidas, bebidas, era um momento que as famílias estavam reunidas. E Jesus não vai exatamente para onde estava sendo comemorado, onde todo mundo estava celebrando, mas ele vai para esse lugar aqui que é chamado de Betesda. E a palavra diz aqui que tinha uns tanques, que existiam grandes multidões ali como em palanques, participando daquelas cenas, aquela cena que acontecia. E o interessante é que os participantes, eles não eram pessoas que estavam ali para celebrar,
porque eles estavam ali buscando um milagre. A palavra nos revela que as pessoas eram cegos, coxos, paralíticos. Eram pessoas inválidas, incapacitadas e logo aleijadas da sociedade, pessoas que não tinham condições de estar participando dessas festas, nem tinham como estar celebrando. Mas elas estavam ali buscando, de alguma forma, serem curadas das suas mazelas. E Jesus vai e entra justamente no meio dessas pessoas. Nós podemos imaginar que não era um lugar muito agradável para alguém frequentar, mas Jesus vai neste dia a Betesda, esse lugar onde está essa grande multidão buscando milagres. E a palavra nos diz aqui, no versículo 4, que um anjo descia e agitava as águas. Existem interpretações em relação a esse texto, se era uma questão que era uma lenda, se as pessoas tinham esse costume ou se realmente o anjo vinha e agitava. O fato é que as pessoas acreditavam que um anjo vinha. É o que se pode ver nos versículos seguintes. E esse homem estava aí justamente porque ele cria que poderia ter um milagre advindo desse movimento de águas. E o fato dele certamente ir a este lugar é porque ou ele já viu, ou ele já tinha visto, ou disseram para ele de que alguém foi curado, de que houve algum milagre aí. E a palavra nos revela de que alguém o levou porque ele aí estava, ele não conseguia atingir as águas quando eram agitadas. Ele mesmo diz, quando Jesus o questiona se ele quer ficar são, se ele quer curado, ele diz que ninguém o tinha condição, ninguém estava lá, nenhum amigo, para poder levá-lo à água. E ele coloca a situação como uma situação injusta, porque é uma espécie de competição onde o primeiro que se joga naquela água, quando ela é agitada, ele automaticamente assim tinha essa chance de receber a cura. E como ele diz que alguém desce mais rápido do que ele e alcança, significa que ele tentava também rolar da sua cama e chegar até lá, mas alguém numa condição talvez um pouco melhor do que a dele conseguia, ou alguém que estivesse algum tipo de ajuda conseguia chegar primeiro. E se nós nos vemos numa situação dessa, é uma situação de muita tristeza. E além disso, Jesus sabia que esse homem estava há muito tempo nesta condição, a palavra nos revela. E nos diz também que esse homem tinha essa enfermidade por 38 anos. Esse homem estava paralítico, preso a uma cama. Imagina que Jesus deveria ter por volta de 32 anos e esse homem tinha 38 anos que estava paralítico. Não se sabe se ele nasceu paralítico ou ele se tornou paralítico depois de uma certa idade. O fato é que ele estava paralítico mais tempo do que a própria vida de Jesus até aquele momento. E nós vemos que o homem, ele tem, quando Jesus pergunta se ele quer ser curado, ele não responde diretamente à pergunta de Jesus, mas basicamente ele diz que existe um impedimento. Ou seja, ele quer ser curado, mas ele não pode, ele não consegue. Existem barreiras a serem transponíveis que ele não consegue vencer essas barreiras. E diante
dessa impossibilidade, onde ele basicamente culpa outras pessoas de não poderem, não estarem ali presentes para poder ajudar. Como que ele dissesse, eu gostaria muito de ganhar essa competição, de ter a minha cura, mas eu não consigo. Ao mesmo tempo, ele sempre estava ali, então existia uma esperança de que, de alguma forma, ele conseguisse. E nós vemos que Jesus não dá muita volta, ele vai direto na questão, ele pergunta ao homem se ele quer curado, Jesus estimula que o homem fale qual é a dificuldade dele e também para Jesus ver em que ele crê. E este homem, ele cria que realmente que esse anjo, que aquele lugar, aquelas águas, era quem poderiam resolver o seu problema. Mas Jesus dá uma ordem para ele. Jesus responde dando-lhe uma ordem: levanta-te, toma a tua cama e anda. Essa é a ordem de Jesus. E aí nós vemos que muitas vezes nós buscamos muita justificativa, nós buscamos muita explicação nas coisas, e o que Deus nos requer simplesmente é ouvir a sua voz, é saber o que Ele quer de nós. E muitas vezes Deus está querendo saber de nós que nós queremos, nós precisamos daquele milagre, nós precisamos daquela resposta, tem que sair da nossa boca o que nós queremos. Por aí nós vemos o valor da oração, o valor do pedir, o valor de nós nos expressarmos para Deus. E aqui nós vemos esse homem falando diretamente com Deus, que é Jesus, sem saber que ele estava falando com o próprio Deus. Mas Jesus dá uma ordem para ele. Você levante e toma a sua cama e anda. E esse homem, ele obedece. Aqui a palavra diz, logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. Esse homem atendeu a voz de Jesus. Algo também muito interessante nesse texto é que ali existia uma multidão de enfermos e Jesus tinha um plano para esse paralítico. Jesus vai diretamente para ele. Talvez ele fosse de todos o que tinha mais tempo com essa enfermidade. Talvez ele tivesse o problema mais grave, porque Jesus lá na frente vai dizer para ele que ele não peque mais. E o problema mais grave que nós podemos ter não é uma paralisia, não é uma cegueira, mas sim é aquilo que pode nos afastar do Deus vivo. Porque Jesus diz para ele que não peque mais para que não suceda coisa pior. E é tremendo, porque o homem ele recebe o milagre instantaneamente. Nós não estamos falando aqui de algo que foi acontecendo, porque esse homem aos 38 anos, deitado numa cama, seria impossível ele se levantar e conseguir agarrar o peso daquela cama, que era uma cama certamente de madeira, uma cama pesada. E ele pega aquela cama e ele sai andando e puxando a sua cama. E isso chama a atenção de todos. Uma outra coisa interessante é que ele vai para o templo, ou seja, ele vai agradecer a Deus. Ele não entendeu ainda que Jesus é Deus. Quer dizer, talvez ele tenha visto que Jesus tenha sido como que o anjo, e ele vai para o templo, mas Jesus se revela para ele. Ele vai para o templo e ele encontra a Jesus. Jesus encontra com ele. E Jesus conversa com ele. E Jesus fala com ele de que ele agora não peque mais. Então, o principal que Jesus tinha feito por ele foi livrá-lo do pecado que traz
maldições para nós, do pecado que traz consequências para nós no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual, na nossa mente e traz sequelas graves. Muitas vezes essas sequelas elas duram uma vida inteira. E aqui Jesus dá esse alerta para ele, Jesus conversa com esse homem. E os religiosos da época, eles ficam espantados, né, de ver esse homem sendo curado, e quando ele sai arrastando a sua cama, eles vão logo se preocupar por que você está trabalhando, né? Porque não era permitido alguém carregar o seu jugo num dia de sábado. E ao saber de que foi Jesus, esses religiosos vão tentar matar Jesus. E Jesus diz o seguinte para eles: meu Pai trabalha agora e eu trabalho também. Ou seja, Deus estava trabalhando. Deus estava olhando para o pobre, para o necessitado. Deus estava olhando para o pecador. Deus deixou na pessoa de Jesus de participar daquela festa e foi para onde tinha alguém que tinha uma necessidade muito grande, alguém que precisava de um perdão que não tem mais tamanho, alguém que precisava de um milagre ímpar, um milagre que somente realmente Jesus poderia fazer. Deus demonstra o seu amor para esse homem e ao mesmo tempo demonstra esse amor para nós. Se nós vemos um homem indigno como esse, um homem onde tudo indica que estava em pecado, um homem que deveria ter tido uma vida ímpia, uma vida totalmente afastada de Deus, mas ao mesmo tempo ele acreditava em Deus e acreditava no perdão de Deus porque assim buscava o seu milagre. Ou talvez ele não entendesse de que todo aquele sofrimento que ele estava passando não era plano de Deus na vida dele, mas era consequência do seu próprio pecado. Gente, esse é o mesmo Deus que está presente hoje, é o mesmo Deus que fala conosco através do Espírito Santo. A palavra nos diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E uma palavra para este homem, que é uma palavra que é para nós também, que uma vez que nós somos perdoados dos nossos pecados, nós temos que continuar firmes em Jesus, apegados a Ele, apegados em nosso Salvador. João, lá na frente, no capítulo 15, versículos 5 e 6, vai nos ensinar, através das palavras de Jesus, Jesus vai dizer: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Aqui é um aviso para que nós, uma vez que fomos enxertados na videira, que nós possamos permanecer enxertados, para que a gente possa dar frutos. E nós devemos olhar para a nossa vida e ver se nós estamos dando frutos, para que nós não sejamos em nenhum momento jogados, apanhados e jogados no fogo. Mas, assim como essa palavra que Jesus diz, como que pode esse homem não pecar mais? Somente ele estando na videira, somente ele estando agarrado em Jesus, somente confessando os seus pecados, somente confiando na graça e na misericórdia de Jesus, somente sendo capacitado pelo Espírito Santo. E esta é uma palavra para mim e para você. Ficarmos firmes na videira
e nós buscarmos do Senhor a força para poder permanecermos nele. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Amém.